Paz do Senhor, vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 18 de fevereiro de 2024, nosso 49º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiAds, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está em Deuteronômio, capítulo 8 ao 10. Vamos à leitura? A terra a ser conquistada. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos. Entre e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber que estavam resolvidos ou a não obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficavam gastas e os seus pés não ficavam inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pais, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos, e temam o Senhor, seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão a comida que precisarem, e louvarão ao Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos mandamentos e às suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, e o seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficar orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos, e os levou para aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas, de escorpiões, e onde não havia água. Mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta, para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para passar provas, a fim de abençoá-los ainda mais. Portanto, não pense que foi com a sua própria força ou com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com nossos antepassados. Mas, se vocês esqueceram o Senhor e adorarem e servir outros deuses, eu aviso que hoje vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos de Deus. Vai destruir na presença de vocês. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos de vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins? Uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra. Pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o nosso Senhor Deus vai hoje na frente de vocês com um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá povos dessa terra, assim conforme o Deus prometeu. Vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Mas depois que o Senhor nosso Deus tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fique pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não é por isso, mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus. Vocês
não vão tomar posse de terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor nosso Deus quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês. Desde saíram do Egito até chegar aqui, vocês têm revoltado contra Deus. Até mesmo no Monte Sinai vocês o provocaram. E ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estavam escritos a aliança que Deus fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês no meio do fogo, enquanto estavam reunidos ao pé do monte. Foi no fim daquelas 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito, pois eles já cometeram um pecado grave. Bem depressa, deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso, portanto não procure me impedir, pois eu vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. E de vocês, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que o deles. E Moisés continuou: aí desci do monte, do qual subiram chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedras e placas da aliança. Quando cheguei perto de vocês, vi que haviam pecado contra o Senhor nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as nossas ordens para adorar. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedras no chão e as quebrei. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor. Fiquei ali 40 dias e 40 noites, com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agitasse maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Eu estava com medo da ira do furor de Deus, e ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu o meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei em favor de Arão. Aí peguei o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e joguei no fogo. Depois eu quebrei em pedaços, moí tudo até virar pó, e atirei o pó ao ribeirão que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor, Deus, em Taberá, em Massá, em Quibrode, Atava. E também o provocaram em Cades Berneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que eles estavam dando. Vocês não confiavam em Deus, mas revoltaram contra ele, desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado com o rosto encostado no chão na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. E orei assim ao Senhor: ó Senhor meu Deus, eu te peço que não destruz o teu povo escolhido, que com a tua força e com o teu poder livrasse do Egito. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, e não os dê atenção à teimosia e à maldade e ao pecado deste povo. Pois destruireis o teu povo, os egípcios, vão dizer que não pudesse levá-lo para a terra que lhes prometeram. Dirão também que as odeias este povo e por isso levaste ao deserto para matá-lo. Mas eles são o teu povo escolhido, te tiraste do Egito com a força, com o teu grande poder. Moisés disse ao povo: depois disso o Senhor Deus me disse: corte 2 placas de pedra iguais às primeiras e faça também uma arca de madeira. Então venha se encontrar comigo no monte, e eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois põe as placas na arca. Eu fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 pedras de pedra iguais às primeiras e subi o monte.
levanta-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês quando falou no meio do fogo do alto do monte, naquele dia em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte conforme havia ordenado. Coloquei as placas na arca que havia feito e eles ali estavam. Os israelitas partiram dos poços de Bene-Jacã e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar ficou no lugar dele como sacerdote. Depois o povo foi a Gudgoda, e ali em Jobtá, uma região há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdote e abençoassem o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuaram fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã como as outras tribos receberam. Conforme a promessa do Senhor Deus que essa tribo recebeu foi o direito de homens servirem como sacerdote de Deus. E Moisés continuou, dizendo ao povo: Eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mais uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. E mandou que eu fosse e os guiasse para entrassem e tomassem posse na terra que ele havia jurado aos nossos antepassados. O povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de vocês. Ele quer que vocês temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam as coisas, as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje, para o seu bem. Os mais altos céus são os de Deus, o Senhor, e ele pertence à terra e tudo o que nela existe. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que todos os povos do mundo escolheu vocês. E até o dia de hoje vocês são o povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós. Ele lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor Deus e adorem somente Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louve a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram como os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quanto aos nossos antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.